Minha mãe mandou uma mensagem. Não vamos no aniversário da sua filha. As coisas estão apertadas. Olhei fixamente para a tela. Engoli a raiva e digitei de volta. Sem problemas. 4 dias depois, assisti minha garotinha soprar as velas com o olhar fixo em uma cadeira vazia. Uma semana depois disso, no Natal, abri o Facebook e vi a casa dos meus pais. Uma montanha de presentes caros, balões, fitas, uma produção completa. Tudo para os filhos da minha irmã. Minha filha se encostou em mim e sussurrou. Eles me esqueceram de novo. Eu não discuti. Eu não postei nada. Eu não implorei. Eu apenas fiz silenciosamente uma coisa que mudou tudo. E às 9 da manhã do dia seguinte, meu pai estava esmurrando a Mickey Town à minha porta, como se fosse dono da minha vida, gritando meu nome, como se eu tivesse cometido um crime. Porque aparentemente, na minha família, esquecer uma criança é aceitável. Ser visto fazendo isso é imperdoável. Meu nome é Rafael. A maioria me chama de Rafa. Sou pai solteiro, e essa é a parte da minha vida que passei anos tentando suavizar, esperando que doesse menos, se eu ficasse quieto. Se você já foi aquele que sempre compreende, aquele que sempre paga, aquele a quem dizem para ser a pessoa madura enquanto seu filho sofre o golpe, então você vai entender por que finalmente estou contando isso em voz alta. Antes de compartilhar minha história, adoraria saber que você está aqui comigo e ouvindo. Comente um oi abaixo ou me diga de onde você está assistindo ou ouvindo. Às vezes, saber que tem alguém aí faz toda a diferença. E se você quiser me apoiar e garantir que histórias como a minha cheguem às pessoas que precisam delas, por favor, se inscreva no canal. É de graça, leva 1 segundo e honestamente ajuda mais do que você imagina. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Eu acordo antes do meu despertador na maioria das manhãs. Não porque sou disciplinado por natureza, mas porque chegar atrasado custa um dinheiro que eu não posso me dar ao luxo de perder. A casa está silenciosa nessa hora. Aquele tipo de silêncio que só existe antes de uma criança acordar e o dia começar a exigir coisas de você. Eu me movo pela cozinha no piloto automático, preparando a lancheira da Júlia, cortando as cascas do pão do jeito que ela gosta, colocando uma maçã na mochila, mesmo sabendo que ela quase nunca come. Antes de fechar a mochila, deslizo lá dentro um pedaço de papel dobrado que ela estava colorindo na noite anterior, ainda inacabado, o céu meio azul, o sol sem rosto. Ela gosta de levar seus desenhos para a escola assim, inacabados, como se o resto do mundo pudesse ajudá-la a completá-los. Checo meu e-mail de trabalho enquanto o café passa, escaneando os assuntos, respondendo o que não pode esperar. Trabalho remotamente com design criativo, o que soa flexível até você ser aquele fazendo malabarismo, com prazos, entre levar a criança na escola e as compras de supermercado. Por fora, pego trabalhos freelancer extras quando aparecem. Não porque estou perseguindo algo grande, mas porque a conta tem que fechar. A mãe da Júlia manda pensão quando pode, mas esse quando pode não é algo sobre o qual você consegue construir um orçamento. Então, aprendi a construir tudo justo, medido, controlado. Antes de sairmos para a escola, e abro meu aplicativo do banco. Faço isso toda vez que estou prestes a gastar dinheiro. Não é obsessão, é sobrevivência. Um erro de cálculo significa escolher entre gasolina e comida, ou, pior, dizer para a Júlia, talvez semana que vem, muitas vezes seguidas. Fecho o aplicativo, pego minhas chaves e saímos. A Júlia fala o caminho todo, sobre a professora, sobre uma história que leram, sobre a festa de aniversário da amiga no fim de semana anterior. Ela me conta como os avós da amiga foram, como tiraram fotos e levaram um presentinho embrulhado. Nada chique,
apenas algo deles. Ela parece feliz contando isso, não com inveja, apenas observadora. Então ela pergunta, como se fosse a pergunta mais natural do mundo: Papai, o vovô e a vovó vêm para o meu aniversário? Eu respondo rápido demais. Claro. A palavra escapa antes que eu possa impedir. Um reflexo que pratiquei por anos. Digo a mim mesmo que estou protegendo ela, ganhando tempo, dando ao universo uma chance de provar que estou certo. Mas mesmo enquanto digo isso, sei o quão frágil é essa promessa. Já disse versões dela antes. Meus pais moram em Sorocaba, não muito longe. A distância nunca foi a desculpa. Geraldo e Marta estão sempre tendo um mês difícil. Sempre apertados, no momento. No entanto, de alguma forma, o Natal na casa deles é barulhento e cheio, centrado na minha irmã Sabrina e nos 2 meninos dela, Enzo e Theo. Toda reunião, todo feriado, é o mesmo ritmo. Os meninos são o centro. Os planos giram em torno deles. A Júlia é incluída na teoria, em grupos de WhatsApp e intenções vagas, mas raramente na execução. Aprendi a não desafiar isso em voz alta. Ao longo dos anos, preenchi as lacunas silenciosamente. Quando meus pais diziam que estavam sem dinheiro, eu transferia. Quando o seguro do carro deles aumentou, adicionei na minha conta. Quando algo quebrava, meu nome ia no concerto. Eu não anunciava isso. Eu não mantinha um placar. Apenas fazia o que famílias deveriam fazer, ou pelo menos o que eu achava que deveriam fazer. Naquela tarde, depois de deixar a Júlia na escola, abri meu calendário e comecei a planejar o aniversário dela. Ela vai fazer 7 anos. Ela não quer uma festa grande. Ela quer pizza, um bolo com morangos e alguns amigos da escola. Reservei um quiosque no parque da cidade. Verifiquei preços de um bolo personalizado pequeno. Procurei promoções de decoração. É simples, viável. Me sinto bem com isso. Então abro meu aplicativo do banco de novo, rolando pela lista de pagamentos automáticos. A maioria faz sentido. Aluguel, contas, telefone. Mas alguns ficam lá como móveis, que estão na sala há tanto tempo que você para de vê-los. Cobranças que não são minhas, mas vivem sob meu nome há anos. Digo a mim mesmo que vou lidar com isso depois. Depois do aniversário, depois que as coisas se acalmarem. Naquela noite, enquanto coloco a louça na máquina, meu celular vibra com uma notificação. Uma cobrança pequena, não grande o suficiente para causar pânico, mas desconhecida. A localização diz Sorocaba. Olho para aquilo mais tempo do que deveria, então bloqueio meu celular e o coloco virado para baixo, no balcão. Eu não ligo. Eu não pergunto. Escolho a rota familiar. Silêncio. E esse silêncio, aquele em que confiei por anos, é o que coloca tudo em movimento. 4 dias antes do aniversário da Júlia, meu celular vibra enquanto estou sentado no carro, do lado de fora do supermercado. Lista aberta, calculadora, já rodando na minha cabeça. É minha mãe. A mensagem é curta, eficiente, como se ela estivesse cancelando uma consulta no dentista. Vamos pular o aniversário da Juju. As coisas estão apertadas este mês. Eu leio uma vez, depois de novo. A frase, as coisas estão apertadas, pousa do jeito que sempre pousa. Pesada e final. Como uma porta se fechando, suavemente, mas com firmeza. Imagino todas as vezes que essas palavras vieram com uma expectativa anexada. Digito de volta 2 palavras. Sem problemas. Não coloco emoji. Não adiciono nenhuma garantia de que está tudo bem. Apenas envio e fico ali, mãos paradas no volante, sentindo algo apertar no meu peito que me recuso a nomear ainda. Não acredito totalmente neles, mas tenho mais medo do que acontece se eu pressionar. Aprendi que o conflito tem um jeito de respingar na Júlia. Mesmo quando não é sobre ela, não vou deixar o aniversário dela virar um campo de batalha. Então,
Eu engulo. Naquela noite, espero até a Júlia estar acomodada na mesa, com suas canetinhas, cantarolando para si mesma, antes de contar. Mantenho minha voz leve. Ei, filhota! O vovô e a vovó não vão conseguir vir este ano. Ela para de colorir. Simplesmente para. Ela olha para o papel, depois para mim. Eu fiz alguma coisa ruim? A pergunta bate mais forte do que qualquer acusação poderia. Ajoelho na frente dela imediatamente. Digo que não, claro que não tem nada a ver com ela. Eu digo: adultos têm as coisas deles, os problemas deles. Ela balança a cabeça, mas consigo ver o jeito como ela se encolhe para dentro, como se já tivesse aprendido esse movimento. Percebo então que ela tem se culpado muito antes de eu notar. Essa constatação fica comigo muito tempo depois que ela volta a colorir. Mais tarde, naquela noite, depois que ela dorme, abro meu aplicativo do banco de novo. Rolo de volta para aquela pequena cobrança de Sorocaba. Clico nela, desta vez. É de uma loja de artigos de festa. Decorações, balões. Digo a mim mesmo para não tirar conclusões precipitadas. Talvez a Sabrina tenha pedido para eles comprarem algo em promoção. Talvez não tenha nada a ver. Fecho o aplicativo, dizendo a mim mesmo que estou sendo paranoico. Então outra notificação chega. Um serviço de streaming que mal uso aumentou a mensalidade. A conta ainda está no meu nome. Olho para a Muratela, sentindo o padrão se encaixar. Eles não vêm. Eles não estão apertados. Eles ainda estão vivendo dentro de uma estrutura que eu venho sustentando. Eu não os confronto. Em vez disso, foco no aniversário da Júlia. Faço uma lista rigorosa. Bolo pequeno, pizza em promoção, algumas decorações, nada chamativo. Mando mensagem para alguns pais da turma dela, que sei que aparecerão sem expectativas. Limpo a casa, libero uma parede, onde a Júlia pode colar seus desenhos com fita adesiva, transformando aquilo na sua pequena galeria particular. Quero que ela se sinta vista, mesmo que seja apenas por nós. No dia anterior ao aniversário, meu telefone toca. É a Sabrina. Ela soa cansada, sobrecarregada. Ela reclama de quanto tem para preparar para o Natal na casa da mãe e do pai este ano. Decorações, presentes, receber as pessoas. Eu escuto sem interromper. Ela nunca menciona a Júlia. Quando a ligação termina, sento no silêncio e deixo a verdade assentar. Eles não estão sem dinheiro. Eles estão sem prioridades. E minha filha não é uma delas. Eu não discuto. Ainda não. Começo a documentar em vez disso. Prints de cobranças, mensagens, datas, padrões. Não sei o que farei com eles. Só sei que não posso desver agora. Prometo a mim mesmo que depois do Natal vou parar de responder sem problemas para coisas que claramente são um problema. Só não sei ainda que o Natal está chegando mais rápido do que espero e vai forçar minha mão, esteja eu pronto ou não. A semana depois do aniversário da Juju deslizou para o Natal mais rápido do que eu esperava, como se o calendário tivesse pulado adiante sem me perguntar. O piquenique no parque da cidade tinha sido bom, melhor do que me permitia esperar. A Juju riu facilmente, aquele tipo de risada que vem de estar no momento, não checando quem está faltando. Ainda assim, houve segundos que eu peguei e desejei não ter pegado. Momentos em que ela olhava para o estacionamento como se estivesse procurando por um carro familiar. Nunca disse o nome dos meus pais. Não queria ela esperando por algo que eu já sabia que não viria. Mantive as coisas em movimento, distribuí fatias de pizza, ajudei os amigos delas a desembaraçar os fios dos balões, bati palmas um pouco mais alto quando ela soprou as velas. Se havia uma cadeira vazia na mente dela, tentei preenchê-la com barulho e movimento. Em casa, naquela noite, deixei ela colar os desenhos na parede que tínhamos liberado para a galeria dela. Ela ficou parada com as mãos na cintura, orgulhosa e séria,
decidindo qual desenho ia onde. Aquela parede importava para ela. Era a prova de que algo que ela fez permaneceu, que alguém viu. Eu não percebi até mais tarde o quanto eu precisava daquela parede também. A manhã de Natal veio silenciosamente, sem telefonema cedo, sem o zumbido de um grupo de mensagens iluminando a cozinha. A Juju apareceu com seu pijama vermelho, segurando o desenho que tinha feito para meus pais, dobrado com cuidado, os cantos gastos de tanto ser segurado. Ela ficou perto da janela por um tempo, observando a rua. Fiz café, demorei demais, mexendo a colher. Então disse a ela gentilmente de que seria só nós dois este ano. Ela não chorou. Ela se encostou em mim e sussurrou. Eles me esqueceram de novo. Não foi uma acusação, foi um reconhecimento. Algo se acomodou no meu peito, naquele momento, pesado e definitivo, como uma porta se fechando por dentro. Abracei ela por mais tempo que o normal. Não tentei explicar. Não existia uma versão da verdade que pousasse suavemente. Depois que ela saiu para abrir seus presentes, sentei no sofá e abri meu celular, mais por hábito do que curiosidade. O Facebook carregou devagar, e então lá estava. A sala de estar dos meus pais, em Sorocaba. Uma árvore imponente. Caixas embrulhadas, brilhantes empilhadas alto. Balões formando um arco sobre a porta. Enzo e Theo sorrindo com papel rasgado aos pés. O contraste com a mensagem que recebi uma semana antes foi tão nítido que pareceu físico. As coisas não estão apertadas. Não quando importa para eles. Eu não reagi publicamente. Não comentei. Não mandei mensagem para ninguém. Não deixei a Juju ver a tela. Fiz algo mais silencioso. Desliguei as luzes de Natal na nossa sala. Tirei as poucas decorações que tínhamos, dobrei-as cuidadosamente e guardei-as mais cedo do que jamais tinha feito antes. Não foi sobre punição, foi sobre admitir a verdade para mim mesmo. Salvei os prints também. A cobrança de Sorocaba, a foto dos balões, a linha do tempo se alinhando de um jeito que eu não podia mais ignorar. Eu não estava me preparando para uma briga. Eu estava me preparando para parar de fingir. Na manhã seguinte, exatamente às 9h, alguém esmurrou minha porta, como se estivesse atrasado para um incêndio. A voz do Geraldo encheu o corredor, alto o suficiente para eu ver cortinas se mexendo no vizinho da frente. Quando abri a porta, ele empurrou o celular na minha cara, gritando sobre vergonha, sobre família, sobre como eu tinha feito eles parecerem. Eu disse calmamente que não tinha postado nada. Ele não me ouviu, ou talvez não quisesse. Levou alguns minutos para a verdade vir à tona. O que o deixava furioso não era meu post. Era um print circulando no grupo da família, acompanhado de uma legenda mordaz apontando a diferença entre estar apertado e balões. O nome anexado a isso me paralisou. Sabrina, minha irmã. Geraldo assumiu que eu a tinha influenciado, que eu estava mexendo os pauzinhos nos bastidores. Percebi então que o que quer que tivesse rachado nela, finalmente tinha quebrado de vez. Ela não estava me defendendo exatamente. Ela estava se defendendo. Eu não discuti com ele. Fiz uma pergunta. O que a Juju ganhou de vocês neste Natal? Ele vacilou, voltou para a linguagem familiar de dificuldade financeira. Eu não engajei. Pedi para ele sair. Quando a porta fechou atrás dele, minhas mãos tremiam, mas minha voz não. Isso importava para mim. Foi a primeira vez que tracei um limite e o mantive. Entendi algo ali. Eles não estavam com raiva porque tinham magoado minha filha. Estavam com raiva porque outras pessoas puderam ver isso. E eu sabia que, depois das festas, as coisas iam mudar. Eu não ia anunciar. Eu não ia avisar ninguém. Eu cansei de ser a solução silenciosa. A repercussão não demorou. Pela tarde, meu celular vibrava com números que eu não reconhecia. Primos,
parentes distantes, pessoas que nunca perguntaram como a Juju estava. A pergunta era sempre a mesma. Por que eu fiz meus pais passarem vergonha? Ninguém perguntou o que tinha acontecido. Perguntaram por que aquilo foi visto. O grupo da família virou um tribunal. Tia Patrícia escreveu mensagens longas sobre respeito e união, sobre não arrastar crianças para problemas de adultos, enquanto nunca reconhecia a criança no centro de tudo. Talita entrou na conversa com comentários que fingiam ser piadas, mas pousavam como acusações. Minha mãe não me confrontou diretamente. Ela não precisava. A concordância dela aparecia nas reações e no silêncio. Era o mesmo padrão que vi minha vida inteira. Evite a verdade. Amplifique a pressão. Dirigir para buscar a Juju na escola naquela semana pareceu diferente. Notei o quanto meus ombros estavam tensos, o quão cuidadosamente eu falava quando ela fazia perguntas simples. Eu me recusei a deixar o barulho invadir o espaço dela. À noite, depois que ela dormia, voltei nas minhas mensagens com minha mãe. Cada instância de onde o apertado se alinhava com algo que eu estava planejando para a Juju. Toda vez que tentei dar mais a ela, eles alegavam ter menos. Abri meu aplicativo do banco de novo. Desta vez, com intenção. Listei cada pagamento automático. Rastreei para onde o dinheiro ia. Parte era óbvio, parte não. Cobranças pequenas, regulares, ligadas a Sorocaba, contas de luz, assinaturas, coisas para as quais ninguém nunca tinha pedido permissão, porque permissão nunca tinha sido necessária. Não cancelei nada ainda. Precisava entender a forma completa do que eu estava sustentando antes de deixar cair. Criei uma regra para mim mesmo. Nada na frente da Juju. Sem discussões, sem vozes alteradas, sem explicar a crueldade adulta para uma criança que já carregava demais disso. Criei uma pasta no meu notebook. Prints, e-mails, datas, preparação silenciosa. Sabrina ligou uma noite depois que a Juju dormiu. Ela não pediu desculpas. Ela não se defendeu. Ela disse uma frase que mudou como eu via tudo. Você não é o único que eles tratam como um caixa eletrônico. Não foi um consolo. Foi uma confirmação. Desliguei sabendo que qualquer lealdade que eu achava que existia nessa família sempre tinha sido condicional. No final da semana, eu tinha um plano. 3 passos. Cortar o dinheiro na ordem. Limitar o barulho. Responder apenas uma pergunta se fosse encurralado. Começou quando a Juju foi esquecida. Tudo o resto, veio depois. Coloquei um lembrete no meu celular para o dia depois do Ano Novo. Sem mais atrasos, sem mais compreensão. Eu cansei de amaciar coisas que estavam cortando minha filha. Janeiro chegou sem cerimônia. Nenhum pedido de desculpas, seguiu as festas, nenhuma conversa de acompanhamento, ninguém checando a Juju. O que chegou foi o silêncio, aquele tipo que finge que nada mudou enquanto silenciosamente desafia você a quebrar primeiro. Eu não quebrei. Comecei pequeno, deliberadamente pequeno, do jeito que você testa o gelo antes de colocar todo o seu peso nele. Uma noite, depois que a Juju dormiu, sentei na mesa da cozinha com meu notebook aberto e removi meu nome de uma conta de luz secundária que meus pais usavam há anos. Nada dramático, apenas alguns cliques. Então entrei na conta do plano de celular que eu estava pagando e mudei para pagamento individual. Não anunciei. Não escrevi um parágrafo me explicando. Quando a primeira mensagem chegou perguntando se houve um erro no sistema, respondi com a verdade. Nenhum erro. A reação veio mais rápido do que eu esperava. Minha mãe mandou mensagem de novo, desta vez com uma preocupação que parecia mais irritação. Ela disse: as coisas devem ter dado um bug. Pede para consertarem. Meu pai ligou em vez de mandar mensagem. O tom dele, afiado, autoritário, como se eu tivesse estragado algo que pertencia a ele.
Tia Patrícia seguiu logo depois, me acusando de punição e ingratidão, de esquecer tudo o que meus pais tinham feito por mim. Eu não discuti. Eu não me defendi. Fiz uma pergunta e a fiz todas as vezes. Como a Juju está? Eles não responderam. Eles redirecionavam. Eles sempre redirecionavam. Isso me disse tudo, viu, o que eu precisava saber. Enquanto eles espiralavam, minha vida com a Juju silenciosamente se expandia. Começamos a passar mais tempo na biblioteca depois da escola, sentados no carpete, enquanto ela escolhia livros pela capa e inventava histórias antes mesmo de lermos. Inscrevi ela numa aula de arte no fim de semana, algo que ela vinha pedindo de pequenas formas, nunca diretamente. Sextas, à noite, viraram noites de arte em casa. Tinta barata, camisetas velhas, música tocando baixo. Nunca prometi a ela que os avós mudariam. Prometi que eu estava lá. E pela primeira vez, em muito tempo, essa promessa pareceu sólida. Em fevereiro, um e-mail caiu na minha caixa de entrada de uma empresa para a qual eu tinha me candidatado meses antes e esquecido. Um cargo criativo, remoto, salário melhor, benefícios reais. A princípio, achei que era spam. Chequei o remetente. Depois, chequei de novo. Era real. Fui para a entrevista cansado, desgastado, mas honesto. Falei sobre equilibrar trabalho e paternidade, sobre confiabilidade, sobre estrutura. Quando fechei o notebook depois, senti algo que não sentia há anos. Possibilidade. Quase imediatamente, o tom da minha família mudou. Mensagens ficaram educadas, curiosas. Como vão as coisas? Você tem estado ocupado ultimamente? Nada disso mencionava a Juju. Nada disso reconhecia os meses passados. Era interesse sem responsabilidade. Até a Thalita entrou em contato, subitamente amigável, perguntando se eu podia dar uma olhada no currículo dela ou dar conselhos sobre mudar de carreira. Sem desculpas, sem reconhecimento, apenas acesso. Foi então que entendi o quão profundamente transacional tudo tinha sido. Sabrina ligou uma noite e me contou algo em voz baixa. Nossos pais uma vez sugeriram que ela colocasse algo no nome dela por conveniência. Ela recusou. Eu não. Eu não fui apenas ignorado. Eu fui escolhido. A ficha caiu pesada, mas clarificou tudo. No dia em que recebi a confirmação de que o emprego estava avançando, também recebi uma mensagem do meu pai perguntando se podíamos conversar e resolver as coisas. O timing era preciso demais para ignorar. Eles não estavam tentando me alcançar. Estavam tentando alcançar o que eu representava. No início de abril, eu tinha uma lista. Cada pagamento automático, cada conta compartilhada. Ativei o monitoramento de crédito, uma precaução que parecia desnecessária até deixar de ser. Entendi agora que quando comecei a viver melhor, eles começaram a rondar de volta. E eu sabia que o próximo passo não ficaria em silêncio. O verão chegou rápido. Em julho, sentei na mesa da cozinha com uma planilha aberta, café reaquecido 2 vezes e todos os laços financeiros expostos. Planos de telefone, seguros, cartões de emergência, associações, qualquer coisa que conectasse meu nome à vida deles. Cancelei um por um, salvei as confirmações e as armazenei com cuidado. Quando terminei, enviei para minha mãe uma única mensagem. Tudo foi cancelado. Não expliquei mais nada. O silêncio depois durou semanas, tempo suficiente para eu quase acreditar que eles tinham se ajustado. Então meu telefone tocou com um número que eu não reconhecia. Era um serviço de assistência na estrada, ligando para dizer que meus pais tinham ficado na mão. A assinatura estava inativa. Disseram que eu geralmente cuidava disso. Eu recusei o serviço. Desligar pareceu estranho, como sair de um papel no qual fui escalado desde jovem. Aquela ligação me disse mais
do que qualquer briga jamais disse. Eles não esperavam apenas meu dinheiro. Esperavam minha presença em cada falha. Minha mãe acabou mandando e-mail, com raiva, envergonhada, exigindo saber por que eu não tinha avisado. Respondi uma vez. A Juju passou o Natal em casa sozinha. Acho que estamos quites. Não disse mais nada. Uma noite em agosto, faróis varreram a parede da nossa sala. A campainha tocou. Quando abri, meus pais estavam lá com a tia Patrícia e a Thalita, bem vestidos, preparados. Nenhum único deles perguntou como a Juju estava. Falaram de mim, sobre como eu tinha mudado, sobre como o dinheiro tinha me tornado frio. Quando meu pai disse que se eu terminaria sozinho, a Juju deu um passo à frente, abraçada com sua pelúcia favorita, e disse: Eu não tô sozinha. Eu tenho meu pai. O silêncio que seguiu foi imediato e total. Eles foram embora logo depois, mas a história que contaram, não. Mensagens chegaram de parentes que eu mal conhecia, me acusando de abandono, de manipulação. Então veio o alerta de crédito. Uma consulta vinculada a Sorocaba. Não informação suficiente ainda, mas o suficiente para fazer meu estômago despencar. Algo estava se movendo sob meu nome, sem meu consentimento. Parei de responder totalmente. Tudo foi para pastas, datas, prints, registros. Entendi então que isso não era mais sobre conflito familiar. Era sobre segurança. A minha, a da Juju. E o que quer que viesse a seguir, eu encontraria preparado. No final de setembro, a vida tinha se acomodado num ritmo frágil. Meus dias de trabalho eram cheios, minhas noites previsíveis. E a Juju tinha voltado àquela confiança tranquila que ela sempre encontrava quando a rotina se mantinha. Achei que o pior da briga familiar já tinha passado. Eu estava errado. Os sinais de aviso não vieram com gritos ou confrontos. Vieram na forma de um telefone vibrando virado para baixo, na minha mesa, durante uma reunião de vídeo comum com minha equipe. Ignorei a primeira chamada, número desconhecido, depois a segunda. Na terceira, minha concentração escorregou o suficiente para eu notar a notificação de correio de voz. Terminei a reunião no piloto automático, mal ouvindo minha própria voz enquanto encerrava as coisas. Quando ouvi a mensagem, meu estômago caiu. Uma voz profissional se apresentou como representante de uma agência de cobrança de dívidas. Ela usou meu nome completo. Referenciou um saldo de empréstimo. Cerca de R$40 mil em atraso. Acompanhamento imediato solicitado. Eu não entrei em pânico, não por fora. Anos gerenciando crises me ensinaram que reagir rápido, muitas vezes, significava reagir errado. Liguei de volta, depois de revisar o correio de voz 2 vezes. Pedi a documentação por escrito e solicitei que tudo fosse enviado por e-mail. Quando chegou, as peças se encaixaram com uma clareza brutal. O empréstimo era real. As informações pessoais batiam com as minhas. Meu nome, meus dados, mas o endereço era a casa dos meus pais, em Sorocaba. O número de telefone de contato era do meu pai. Pedi o formulário de solicitação. Quando abri o documento anexo, soube instantaneamente que a assinatura não era minha. Nem chegava perto. A letra era familiar, de um jeito que fez minhas mãos ficarem geladas. O formulário foi preenchido por alguém que conhecia meus detalhes, meus hábitos, meus limites. Isso não foi um acidente. Não foi confusão. Foi intenção. Imprimi tudo. E-mails, anexos, alertas de crédito. Espalhei tudo na mesa de jantar depois que a Juju foi para a cama e criei uma linha do tempo. A primeira cobrança estranha, os cancelamentos silenciosos, a chamada da assistência na estrada, a visita na minha porta, e agora isso. Ver tudo em ordem arrancou o resto da minha dúvida. Isso não era só sobre dinheiro. Era sobre acesso, controle, direito adquirido.
Na manhã seguinte, fui à delegacia em São Paulo. Levei os documentos. Expliquei tudo calmamente. Nomeei meu pai como a fonte provável, porque as evidências não deixavam alternativa. Registrar o boletim de ocorrência pareceu surreal, como sair de uma vida e entrar em outra. Mas também pareceu necessário. Eu não estava escolhendo o conflito. Eu estava escolhendo proteção. A reação veio rápido. Meu telefone encheu de mensagens de parentes que não falavam comigo há anos. Me acusaram de destruir a família, de mandar meu pai para a cadeia, de exagerar. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém perguntou como a Juju estava lidando com tudo isso. Tia Patrícia me deu sermão sobre perdão e laços de sangue. Thalita foi ríspida, me chamando de frio e calculista, insinuando que o dinheiro tinha me mudado. Sabrina ligou naquela noite. Ela parecia abalada. Ela me contou algo que nunca tinha dito em voz alta antes. Nosso pai tinha sugerido uma vez usar o nome dela para uma questão financeira, disfarçada de conveniência. Ela recusou. Eu não sabia. Eu tinha obedecido tantas vezes que ninguém se incomodava em perguntar mais. Ouvir isso confirmou o que eu já sentia. Eu não fui escolhido aleatoriamente. Fui escolhido porque sempre absorvi o impacto. Alguns dias depois, chegou um e-mail do meu pai. Não houve desculpas, nenhum reconhecimento do dano, apenas justificativa. Ele escreveu que eu não precisava do dinheiro do jeito que eles precisavam, que família ajuda a família, que eu estava sendo irracional. O que me impressionou não foi a ganância, foi a lógica. Na versão de família dele, meu papel era dar. O papel da Juju nem existia. Eu a protegi de tudo. Atendia ligações do lado de fora. Mantive minha voz firme. Fiz o jantar, lemos juntos. Notei algo silenciosamente devastador e silenciosamente aliviante ao mesmo tempo. Ela parou de perguntar sobre eles. A porta já tinha se fechado para ela. Eu era quem ainda estava parado no batente. Entendi então que recuar agora significaria entregar mais do que dinheiro. Significaria ensinar à minha filha que a segurança dela era negociável. Eu não podia fazer isso. Eu não faria. O que quer que viesse a seguir, eu tinha acabado de preservar uma ilusão que custava a paz dela. Em novembro, o barulho diminuiu. Não porque as pessoas concordaram comigo, mas porque parei de dar acesso a elas. Bloqueei números, arquivei e-mails, mudei senhas, fechei contas, mantive a comunicação limitada ao que era exigido pelo processo legal e nada mais. O silêncio que se seguiu não era vazio, era limpo. No trabalho, as coisas se estabilizaram. O novo cargo exigia mais de mim, mas também me dava algo que eu não tinha há anos. Espaço, previsibilidade. Eu podia planejar sem medo de um colapso repentino. A Juju notou a diferença antes de mim. Ela sorria mais, dormia melhor. Ela parou de checar a janela. Atualizei minha assinatura de e-mail, encurtei, simplifiquei. Não apaguei meu sobrenome, mas parei de deixar que ele me definisse. Isso não era fugir. Era reivindicar meu próprio contorno. Sabrina ficou. Não ruidosamente, não dramaticamente. Ela checava como estávamos. Perguntava sobre a Juju. Ela não me pressionou a reconciliar. Ela reconheceu os padrões da família pelo que eram. Isso importava mais do que desculpas. Em dezembro, chegou um convite de casamento da Thalita. Brilhante, sorridente. Um bilhete sobre a família sentar junta. Reconheci imediatamente pelo que era. Uma tentativa de restaurar as aparências. Um teste para ver se eu cederia sob pressão social. Joguei fora, sem responder. Naquele fim de semana, em vez de ir ao casamento, levei a Juju para fazer uma trilha fora da cidade. O caminho estava quieto, folhas estalavam sob nossos pés. Ela me contou sobre uma história que estava escrevendo, sobre uma menina e seu pai lutando contra monstros. Ela não descreveu os monstros como pessoas. Descreveu como sombras, coisas que faziam você se sentir pequeno. Eu escutei, eu entendi.
Fomos para Ubatuba no fim daquele mês. A primeira vez dela, vendo o retomar. Ela correu pela água, catou conchinhas, riu, sem checar quem estava olhando. Naquela noite de volta em casa, montamos uma pequena árvore. Apenas luzes suficientes, apenas enfeites suficientes. Ela escolheu um sozinha e pendurou com cuidado. Enviei uma mensagem final para o grupo da família. Curta, clara. Por favor, não contatem a mim ou a minha filha novamente. Eu não discuti. Não expliquei. As respostas foram previsíveis. Não as li. Eu não perdi uma família. Parei de chamar algo prejudicial por esse nome. A Juju vai crescer sabendo que amor não vem com condições. Isso é o suficiente. Quero pausar aqui por um momento, antes que a história desapareça em apenas mais um final. Porque o que compartilhei não é apenas sobre mim ou minha filha. É sobre algo mais silencioso e difícil de nomear. É sobre as pessoas que crescem aprendendo a carregar um peso que nunca foi destinado a elas e as crianças que herdam a conta emocional disso. Por muito tempo, achei que amor significava resistência, que ser paciente era o mesmo que ser bom, que ficar em silêncio era maturidade. Eu dizia a mim mesmo que se eu pudesse apenas absorver um pouco mais, explicar um pouco menos, suavizar as coisas mais uma vez, eventualmente as coisas se equilibrariam. Elas não se equilibraram. Nunca se equilibram. Eles apenas continuam pedindo mais. O que finalmente me quebrou não foi a raiva. Não foi nem a traição. Foi assistir minha filha aprender a esperar menos das pessoas que deveriam amá-la mais. Foi ouvir uma voz pequena fazer uma pergunta que nenhuma criança deveria ter que fazer. E perceber que meu silêncio estava ensinando a ela a lição errada, que era ok ser esquecida, que era normal ser a segunda opção, que amor era algo pelo qual você esperava, em vez de algo que lhe era dado livremente. Eu não podia deixar isso ser a fundação dela. Eu não podia deixar isso ser a história dela. Se você está ouvindo isso e algo em você parece apertado, se partes dessa história parecem desconfortavelmente familiares, quero que você saiba disso. Estabelecer limites não te torna cruel. Escolher seu filho não te torna egoísta. Se afastar de pessoas que te machucam repetidamente não significa que você falhou na família. Às vezes, significa que você finalmente teve sucesso em proteger o que importa. Existe um tipo de luto que vem com essa escolha. Você lamenta a sua versão de família que esperava ter. Você lamenta os pedidos de desculpas que nunca vieram. Você lamenta a ideia de que o amor algum dia seria retribuído na mesma medida. Esse luto é real. Ele merece espaço, mas não significa que você está errado. Também quero falar com aqueles que ainda estão nessa situação. Aqueles que ainda estão pagando, ainda explicando, ainda consertando as coisas nos bastidores para que ninguém mais tenha que se sentir desconfortável. Aqueles sendo chamados de difíceis no momento em que param de dizer sim. Você não está imaginando o desequilíbrio. Você não está exagerando. E você não é responsável por manter unido um sistema que só funciona porque você está disposto a sangrar em silêncio. Você tem permissão para dar um passo para trás. Você tem permissão para perguntar quem se beneficia do seu silêncio. E você tem permissão para escolher a paz, mesmo que outras pessoas chamem isso de traição. Se essa história ressoou com você, se te fez pensar na sua própria vida, no seu próprio filho, na dinâmica da sua própria família, espero que você fique, não apenas com este canal, mas com você mesmo. Ouça esse alarme interno que você foi treinado a ignorar. Preste atenção em quem aparece quando não há nada a ganhar. E lembre-se de que o amor nunca deve exigir que você desapareça. Se você se sentir confortável, eu realmente gostaria de ouvir de você. Você não precisa explicar tudo. Não precisa compartilhar detalhes que não está pronto para dizer em voz alta. Mesmo um simples comentário de ouvir isso tocou fundo, ou de onde você está assistindo, é o suficiente. Histórias como essa podem parecer isolantes
e saber que outra pessoa está do outro lado da tela torna mais fácil respirar. Se você quiser apoiar este espaço e o tipo de conversa que estamos tendo aqui, considere se inscrever. Isso ajuda a manter essas histórias visíveis e lembra às pessoas que estão lutando silenciosamente que elas não estão sozinhas. Obrigado por me dar seu tempo, sua atenção e sua empatia. Obrigado por sentar com algo desconfortável em vez de rolar a tela e passar direto. E se você não levar mais nada disso, leve esta única verdade com você. Proteger seu filho, sua paz e seu futuro nunca é algo pelo qual você precise pedir desculpas. E mais uma coisa, especialmente para aqueles de vocês que ainda estão se questionando depois de ouvir tudo isso, se você está esperando pelo momento em que as pessoas que te machucaram finalmente te entendam, finalmente admitam, finalmente mudem de um jeito que pareça real, preciso que você ouça isso gentilmente, mas claramente. Esse momento pode nunca chegar. O encerramento nem sempre chega como um pedido de desculpas. Às vezes chega como clareza, como a decisão silenciosa de parar de esperar que outra pessoa se torne quem ela já te mostrou que não é. Deixar essa esperança ir pode parecer outra perda, mas é também onde sua força começa a retornar. Existe um tipo diferente de coragem em escolher uma vida menor e mais segura, em vez de uma mais barulhenta e mais aceita. Em escolher a honestidade em vez da harmonia, em escolher o senso de valor do seu filho em vez do conforto de adultos que se beneficiam da sua submissão. Se essa história te deu permissão para questionar algo que você vem carregando, ou para imaginar uma vida que pareça mais leve e mais honesta, então ela já fez o que deveria fazer. Você não é sem coração por escolher a si mesmo. Você não está quebrado por precisar de distância.